Quando o marido falou aquela frase, abriu um gatilho que ele nem sabe, não tem nada a ver com ele, mas é sobre a situação. Oiê, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo a mais uma aula aqui no meu canal do YouTube, Iridologia de Bem-Estar. Que bom que você está aí do outro lado, é um privilégio para mim sempre ter a sua presença. Conte comigo, que a forma de eu te agradecer é eu te entregando conteúdo, então é isso que eu vou fazer na aula de hoje. Lembrando que quando a gente está aqui na plataforma, como é que funciona? O YouTube ele entrega o conteúdo para as pessoas, né? Ele entrega, ele vai, deixa as pessoas saberem que a gente está aqui. E a maneira que ele entende que ele vai entregar esse conteúdo para pessoas mais longes ou para as pessoas que realmente se interessam é você podendo aí do outro lado compartilhar, é você podendo deixar o seu like e até se inscrever no canal. Então, se você já fez isso, ok. Se você não fez, fica o convite para você até se inscrever no canal, que assim você não perde nenhuma aula, tá bom? Vamos à nossa aula de hoje. É interessante que o tema da aula de hoje, ele é muito profundo e é ele que vai te ajudar a você conseguir entender o emocional do seu paciente. Então, o tema da aula de hoje é como a íris mostra padrões emocionais. Primeiro, para você poder entender do outro lado, todo padrão, toda coisa que existe, ela tem o jeito certo e o jeito errado. Tudo que existe. Então, tudo que existe na sua vida, na sua casa, tudo foi testado e aquilo foi padronizado. Por exemplo, eu vou dar um exemplo bem idiota aqui, que é a questão do fogão. O fogão, ele foi padronizado, né? Ele tem ali uma boca, você vira. Ou você vira um botãozinho e ele acende, ou você passa o dedinho e ele acende. Isso também pode acontecer. Ou a gente pode falar de uma coisa melhor ainda, que é uma tesoura. Olha só. A tesoura ela tem um padrão. Se a tesoura for feita fora de esquadro, ela não corta. Se ela for feita aqui, sem aqui estar amolado, ela não tem a função dela correta. Então, o que que é um padrão? Um padrão é tudo aquilo que foi testado, validado e que aquele jeito certinho funciona. Então, aqui a tesoura está aqui. Aí você vai usar esses três dedos ou você vai usar só dois dedos. Aqui minha tesoura ela é de três dedos. Então olha só, existe padrões para tudo. Existe padrão para sua cozinha, para sua sala, para seu banheiro. Existe padrão até do jeito de falar. Existe um padrão de comunicação onde você consegue entender o que as pessoas falam. Por que que eu tô te dizendo isso? Porque existe um padrão emocional. Ele está instalado aí dentro de você, o meu, eu tenho o meu, só que todo esse padrão é tudo igual. Pri, como assim? É, eu vou te explicar detalhes sobre isso, tá? Então, aqui dentro da sua cabeça existe o jeito de funcionar de maneira correta. Quem determina isso é o que acontece dentro da barriga da sua mãe. Seu paciente também é assim. Então, como que a íris do seu paciente mostra o padrão emocional dele? Primeiro que, aonde está esse padrão? O jeito que ele funciona. Aonde foi? Aonde foi formado? Como que ele é? Foi formado lá atrás, quando ele ainda era um bebê. É isso mesmo. Então, dentro da barriguinha da mãe, esse padrão foi formado. A forma como o seu paciente pensa hoje, ele sendo adulto, não foi formado hoje. Veio de lá de trás. Veio de lá das primeiras sinapses neurais que ele teve dentro da barriguinha da mãe. Só para você poder entender, existem crianças mais agitadas e existem crianças mais quietinhas. Isso até dentro da barriga da mãe. Tem mães que, quando tem dois, três filhos, a mãe fala assim: ai, mas esse foi tão tranquilo na minha barriga, mas você não, você foi agitada. Por quê? Existem padrões. Então, existe um padrão para a gente determinar se a criança é agitada, e existe um padrão para a gente poder determinar se a criança não é agitada. O que isso tem a ver com a íris do seu paciente? É que existe o padrão do sentir. Vou te dar um exemplo. Nós temos pelo menos cinco emoções que nós temos que sentir no normal. Então você tem que sentir medo, raiva, alegria, você tem que sentir nojo e você tem que sentir tristeza, certo? Tá.
Você tem lá todas as emoções, as cinco. Eu acho que você deve ter se lembrado agora, se você já assistiu o filme Divertidamente, você deve estar se lembrando dos bichinhos lá, né? Essas são cinco emoções padrões. Então, quando o bebezinho ele tá dentro da barriga da mãe, ele já tem o sentir. É por isso que ele tá agitado, é por isso que ele tá mais calminho. Ele já tem o sentir, mas quando ele nasce, ele pode verbalizar o sentir dele para o mundo. Ele pode verbalizar o sentir dele para a mãe, para o médico, no hospital e assim por diante. Sentir de forma chorando, sentir rindo, sentir. Diante disso, olha o que é importante. Existe um padrão das emoções. Ah, eu estou sentindo medo. Qual é o padrão do medo? É a pessoa ficar apavorada, ela ficar assustada e ela não saber o que fazer. Esse é um padrão de medo. Um padrão, eu tô dizendo isso para você de forma simples. Qual é o padrão de raiva? É a pessoa ficar furiosa, ela fecha as mãos e aqui ela faz assim com a testa e ela quer explodir. É um padrão. Ai, Pri, mas eu tenho um paciente que ele não sente dessa maneira. Aí que tá o ponto. É por isso que a Iris, ela mostra os padrões emocionais. Então, a foto de um olho, ela traz toda a história de uma pessoa. Pri, por que que você está dizendo isso? Porque o olho, ele está entre os primeiros órgãos que são formados dentro da barriga da mamãe. Então, dentro da barriga dessa mãe, um dos primeiros órgãos a serem formados tá o olho. Agora, Pri, como assim? Eu vou te explicar. Não é toda a estrutura do olho que está sendo formada dentro da barriga da mãe. Não. Existe um nervo, ele sai daqui, ele liga a parte cerebral e ele liga a coluna. Esse nervo a gente chama de sistema nervoso central. Sistema nervoso autônomo, sistema nervoso central. Esse sistema de nervos liga esse nervinho que sai daqui, liga a parte cerebral e liga tudo. Então, só para você poder entender, o que a gente consegue enxergar e o que faz a gente conseguir ter a movimentação dos olhos é o que a gente chama de nervo óptico. É ele que, quando você tá com a visão turva, você tem que ir lá no oftalmo e fazer exames. Esse nervo, ele é ligado no sistema nervoso central, que liga ao sistema nervoso autônomo do corpo. Se eu tô falando de sistema nervoso, então eu tô falando de todos os nervos, tudo, todos os nervos. Então, qual é a primeira coisa dentro da barriguinha da mãe que é formada? A primeira coisa é o sistema nervoso central. Esse sistema nervoso central é ele que dá início a tudo. Só que olha só, se é o sistema nervoso central, que é a primeira coisa que é formada, então o nervo óptico, ele tá aqui na caixa cerebral, ele faz parte das primeiras coisas que são criadas. Só para você poder ter noção, nos 3 primeiros meses, a gravidinha, né, quando essa mulher tá grávida, é um risco ou não de perder o bebê, porque o sistema nervoso central da criança está sendo formado. Então ali precisa de muita estabilidade dentro daquela primeira casa daquele feto. Qual é a primeira casa? O útero dessa mãe. Então essa mãe precisa tomar cuidado nos 3, 4 primeiros meses para não perder o bebê. Por quê? Se o sistema nervoso central não tiver estabilidade, não se forma o resto. Só que o sistema nervoso central, ele cuida de todos os nervos, inclusive do nervo óptico, inclusive do nervo aonde ele marca tudo no olho. Por que que eu tô te contando isso? Porque a gente está falando de padrões emocionais. Então existem formas dos nossos nervos funcionarem de forma padronizada. Então eu tenho a minha mão, ela tem que abrir e fechar. Ela tem que abrir e fechar. A minha boca, ela tem que abrir e fechar. Ela tem que abrir, fala, fecha. Então, cada órgão no nosso corpo tem uma função. E aí que entra a função emocional. Vou te explicar. Lembra que eu expliquei pra você qual é o padrão da raiva? É a pessoa ficar com a testa franzida, ela fica com raiva e ela quer colocar aquilo pra fora. Tem uns que colocam, tem outros que não. Mas o ponto é que o sentir raiva já aconteceu.
essa pessoa já sentiu essa emoção. E existe um padrão do sentir emoções. E aí esse padrão, ele é controlado pelo sistema nervoso central. É aí que entra o ponto que eu tô te falando. É o sistema nervoso aqui, central, aqui dentro da cabeça, que controla todos os nervos sob estresse. Tudo que vai vir, ele controla aqui dentro. Então existe um padrão que a criança aprende de como sentir. A raiva, eu já disse pra você, ela tem que ir lá, ela tem que esbravejar. Mas se ela aprendeu quando era criancinha que ela não pode gritar, não pode chorar e ela tem que ficar quieta, ela tem que engolir o choro, qual é o padrão emocional que tá dentro desse sistema central? Qual é? Você não pode chorar. Você vai estar com raiva e você não pode chorar. Aí essa criança fica assim, tá bom, não posso chorar. Assegura. Na fase adulta, o que que esse adulto faz? Ele replica. Ele não sabe colocar pra fora. Por que que ele não sabe colocar pra fora? Porque ele não foi ensinado. O padrão que deveria ter sido ensinado é o correto. É de sentir e colocar lá pra fora. Mas ele não foi ensinado dessa maneira. Ele teve a emoção ela é padronizada, todo mundo sente raiva, todo mundo sente medo, todo mundo sente nojo, todo mundo sente alegria, todo mundo sente tristeza, todo mundo sente tudo isso. Só que a forma como foi ensinada a se permitir sentir essas emoções, cada um tem a sua. E é aí que entra a foto do olho. Se tudo aqui controla a forma como eu vou me sentir, porque depende de quando eu era criancinha, depende de um aninho, 2 aninhos, 3 aninhos, 4 aninhos, 5 aninhos, 6 aninhos, 7 aninhos. 7 anos. A forma, os padrões emocionais que foram instalados, eles dependem de 7 anos. 7 anos de vivência de qualquer ser humano. Até 7 anos, esses padrões estão sendo instalados. E o sistema nervoso central, ele controla tudo. E aí, ele determina se quando estiver triste vai chorar, se quando estiver com raiva vai explodir, se quando estiver com medo vai se esconder, vai correr ou vai ficar quietinho. Ele determina, porque aí vem a experiência da vida dessa criança. O que isso tem a ver com o que eu tô te explicando? A foto do olho, ela mostra a movimentação desse sistema nervoso central. Será que esse sistema nervoso central da Maria, do João, do José, da Joana, como que foi feito? O que que você aprendeu na infância que você não poderia chorar? Deixa eu ver a foto do olho. Aí a foto do olho mostra. Por quê? O nervo que tá aqui liga a parte mais profunda do sistema nervoso central. É por isso que existem pessoas que, quando estão muito nervosas, elas não demonstram. É por isso que existem pessoas que estão muito cansadas e elas também não demonstram. É por isso que existem pessoas tristes e elas fingem que tá tudo bem. Por quê? O padrão emocional que foi ensinado para essa pessoa tem a ver com isso. Tem a ver com a infância dela, teve a ver com o sistema nervoso que foi ensinado. Ah, você tem que sentir alegria, mas você não pode sentir alegria gritando, rindo alto. Você não pode. Você tem que sentir raiva, mas você não pode fazer isso. Então, foi instalado um jeito de sentir essas emoções. Você entende o quanto que isso é profundo? E aí, esse jeito de sentir essas emoções, cada um tem a sua. E a foto do olho mostra. A foto do olho mostra a profundidade disso. Agora que você já entendeu isso, tem uma coisinha que eu preciso te contar. Sabe onde as pessoas mais erram nisso? Elas erram em tentar encaixar cada pessoa aonde deveria ser. Vou dar um exemplo. A raiva tem que sentir gritando, esbravejando, socando. Aí eu aprendi que, olha, a melhor coisa é você soltar a raiva. Aí ela aprende uma única forma de soltar a raiva, que é brigar, nananã, nananã. Beleza. Aí esse profissional da área da saúde fala: Você tá certo, que bom que você brigou lá com fulano. Você tá certo, você colocou tudo pra fora. Faz 50 anos que você não faz isso. Que bom que você tá fazendo isso agora. Não, não. Não é bom. Não é bom.
Os padrões que esse ser humano aprendeu talvez estejam disfuncionais. Beleza, estar disfuncional, estar desequilibrado. Só que o jeito certo de sentir, ele é para cada paciente de uma forma diferente. É para cada paciente de uma forma diferente. Quando você tira a foto do olho do ser humano que você está atendendo, do paciente, você consegue entender o quanto que ele fala sobre os assuntos que ele fala, o quanto que ele sente sobre os assuntos que ele sente, o quanto que ele confia nas pessoas para desabafar os assuntos que ele precisa desabafar. Aí você passa a entender melhor o que está acontecendo. Então, a foto do olho é onde mostra a raiz dos padrões emocionais. E aí eu vou te dar um exemplo. Tem um adulto, ele tá indo bem. Vamos falar da sua vida aí. Um adulto que decidiu ser terapeuta. Aí esse adulto, ele decidiu ser terapeuta, esse adulto, ele tá focado em entregar o melhor dele para os pacientes dele, mas de repente, um paciente não gostou. Ele atendeu 10 no dia, um único não gostou. Ah, eu não gostei do que você me disse, eu acho que não funciona, nananana. Fala um monte. Esse terapeuta, com os padrões emocionais dentro dele, aprendeu que quando ele fica triste, ele tem que chorar a qualquer momento. Aí o paciente tá na frente do paciente, o paciente começa a falar um monte, começa a chorar. Aí ele sente vergonha por chorar. Ele sente vergonha por chorar. Ele não poderia expressar a tristeza dele ali naquele momento. Ele deveria guardar. Por quê? Porque vem um outro profissional falando assim: terapeuta não pode esboçar emoção, ele não pode nem chorar na frente do paciente, pode ficar com raiva, a vida dele tem que ser perfeita. Ah, e é assim, ó, a vida dele tem que ser melhor que a do paciente. Aí instalou. Ele ouviu uma coisa, mas não é o que ele viveu na infância. Na hora que ele tá na frente do paciente, acontece totalmente diferente. Aí sabe como ele se sente? Um péssimo profissional. Ele pensa assim: eu um terapeuta sim. Eu tô dando um exemplo. Ah, eu sou um terapeuta sim. Ah, não. Eu acho que isso não é mais pra mim. Ah, não, eu acho que é melhor desistir. Eu até que tentei a terapia, mas eu acho que a terapia não é pra mim. Eu vou desistir. Por quê? O padrão que ele aprendeu não é a mesma coisa que ele ouviu e ele não conseguiu controlar. Por quê? Aqui dentro, no sistema central, existe uma experiência instalada. A experiência ela pode ser muito positiva ou extremamente negativa. Ela pode ser muito, 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 ela pode ser menos, menos, menos. E aí, como que a gente ajuda um paciente assim? Como? A gente ajuda o paciente vendo a foto do olho. A melhor maneira de você ajudar o seu paciente é você descobrindo quem ele é, como ele pensa, o como ele reage, o que ele gosta. É a melhor forma. Você não pode dar um conselho para uma pessoa se você não conhece ela. O terapeuta, ele tem essa responsabilidade. Ele precisa dar sugestões, se precisar dar conselhos e se precisar direcionar de acordo com que o outro funciona, não de acordo com o que ele aprendeu que é certo. Senão, você vai começar a engessar as pessoas. Vou dar outro exemplo. Vamos supor que você tem um paciente que ele é casado e aí ele trabalha das 8 às 5. E aí, quando ele chega, ele tá muito cansado. Aí ele chega, ele é o marido. Aí ele chega, a esposa tá fazendo janta, ele vai descansar um pouco. Ele dorme uns 20 minutinhos, meia hora. Ele acorda, janta, jantou, conversa com a esposa. Essa esposa já tá muito cansada, porque ela fez um monte de coisa. Aí, quando dá mais ou menos umas 10 horas, a esposa fala assim: Ai, amor, eu vou pra cama, eu tô muito cansada. Aí ele fala assim pra ela: Ah, pode ir. Ah, não, eu vou ficar aqui, eu não tô com sono. Aí ela fala assim: Claro que você não tá com sono. Você todo dia chega e dorme, aí você dorme na hora errada e agora não tá com sono. Eu vou lá dormir sozinha. Olha o problema. Como você, do outro lado, resolveria esse problema? Entendendo que cada íris tem um padrão emocional. Calma que eu vou te explicar. Se você fosse o terapeuta dessa família e você realmente entendesse a fundo o que a Iris mostra, você já ia aí do outro lado entender o porquê desse problema.
Tanto que se você entende aí, se você é meu aluno, você já entendeu aonde está o problema. Mas vou te explicar. Existe um padrão emocional e um padrão de horário desse emocional. Um padrão de horário para sentir emoções, de horário para sentir as coisas de cada pessoa. Você tem a sua, eu tenho a minha, o seu paciente também tem o dele. Mas no caso desse marido, o padrão que está instalado nesse sistema central é que ele é mais noturno. Ele é mais noturno. Então, quando chega assim, 7, 8, 9, 10, 11, meia-noite, 1 hora da manhã, 2 horas da manhã, ele tá eufórico, animado, ele quer fazer, ele quer acontecer. Ele tem esse padrão, beleza? Só que a esposa tem outro padrão. A esposa, ela tem o padrão de que quando ela acorda 5 horas da manhã, ela faz, acontece, ela resolve, nananã, mas quando dá 10 horas da noite, ela tá muito cansada. O padrão pra ela é um, o padrão pra ele é outro. É. São coisas diferentes, por isso que são padrões diferentes. Mas os dois sentem tristeza, os dois sentem raiva, medo, alegria, assim por diante. Só que a forma do sentir é diferente. Quando dá de noite, ele quer conversar, ele quer resolver problema, ele quer entender o que aconteceu. E ela tá muito cansada. E aí, Pri, como que a gente pode resolver o problema desse relacionamento? Só com o padrão que a gente vê na íris, o padrão emocional. Você vai tirar uma foto do olho do seu paciente, o que que você vai fazer? Primeiro você vai entender se ela, a esposa, é muito extrovertida. Ela é falante, ela precisa de gente, ela quer conversar. E esse homem, ele é mais reservado? A gente precisa definir isso logo de cara, que isso na foto do olho mostra. Quando você entende isso, você vai dar atividades para ela poder gastar toda a energia dela, para ela não se sentir tão sozinha e sobrecarregada quando ele chega. E você também vai conseguir entender ele que ele vai precisar ter atividades que possam gastar a euforia dele, enquanto ela não está disponível. Enquanto ela não está disponível. Porque aquela briga ele pode responder assim: eu sempre tô disponível. Você que dorme cedo demais. Ah, você que dorme cedo. Eu tô aqui, ó, eu quero conversar e você não quer conversar? Mas todo esse problema a gente poderia resolver somente com essa situação. Tira a foto do olho e vê. E ver qual é o padrão de comportamento dessa pessoa. É extrovertida? Tudo que ela sente, ela tem que colocar pra fora. Ou não, é muito reservado. Às vezes os dois são reservados, mas um é bem, e o outro até que consegue conversar com as pessoas. E eu nem tô falando de timidez, eu tô falando de ser reservado. Como você resolveria o problema aí com a técnica que você usa? Por isso que você precisa da iridologia. E eu sempre vou bater na tecla, a iridologia, ela consegue ajudar a pessoa na raiz do padrão emocional, porque você descobre quem é a pessoa, como ela funciona, qual é o pilar da vida que ela precisa mais de ajuda. Por isso que a gente volta à nossa pergunta da nossa aula de hoje. Como a Iris ajuda você aí do outro lado a ajudar o seu paciente nos padrões emocionais? É na Iris que você sabe o porquê que esse paciente sente do que ele sente, como ele sente, se está funcionando da maneira correta, se o que ele está falando está de acordo com quem ele é, ou foi o que as pessoas contaram para ele. Aí você tira uma foto do olho do paciente, você vê assim. Você olha lá, aí você vê uma marcação de inteligência. Ou seja, esse paciente ele é muito inteligente. Ele é um gênio. A cabeça dele funciona com genialidades. Ele quer inovar, ele quer fazer, ele quer acontecer. Beleza? Olha só. A esposa é muito conservadora. Você tira uma foto dela, você fala assim, ai, ela é muito conservadora. As mudanças para ela causam muitas dores. Ela tá casada com um inovador. Olha só, vai ter problema? Não vai. Por quê? Quando você tira a foto do olho, você vai conseguir entender que ele quer muito inovar e ela não quer inovar. Então você vai conseguir ajudar a esse paciente a determinar quais são as áreas que ele vai inovar e quais são as áreas que ela não vai inovar. Quais são as áreas que ela vai abrir mão e falar, ah, pode mudar, não tem problema. Entende sobre isso? É na foto do olho que você consegue entender como que esse paciente, ele sente a alegria dele, ele sente a tristeza dele, ele sente a raiva dele. E eu vou te ajudar com isso. Eu tive um caso clínico de uma paciente, ela tem em torno de 25 anos, tá? 25 anos, trabalha numa multinacional,
secretária nessa multinacional, a vida dela indo bem. Ela recebeu uma promoção para ela poder cuidar de outra agenda, então ela trabalhava ali administrando a agenda de um dos sócios dessa multinacional, e esse sócio falou: Você pode administrar duas agendas? Ela, tá bom, posso administrar. Um sócio, que é o que ela estava acostumada, extremamente organizado, corretinho, falava tudo para ela. O outro sócio, ela tinha que ficar buscando essas informações. Essas informações não vinham. E ela extremamente conservadora, reservada, conservadora, quieta, organizada, tudo isso mostrando a foto do olho. Ela se deu bem com qual sócio? Com quem é organizado, fala as coisas para ela. Ah, mas é óbvio. Então, pode até ser óbvio, mas deixa eu te explicar. No segundo sócio, para ela poder não ter um burnout, ela precisou fazer acordos claros com ele. Mas sabe por que que ela conseguiu fazer acordos claros com ele? Porque ela passou numa consulta. A consulta deu a informação para ela de que agora ela precisava aprender a falar, pedir, se comunicar, se posicionar, porque isso não é a natureza dela, não é o padrão emocional de como ela se sente. Entende isso? Você entende a profundidade do que os padrões emocionais podem causar? Faz sentido isso pra você? Então, se faz sentido isso pra você e você tem alguma dúvida, já deixa sua dúvida aí embaixo no comentário que eu vou te ajudar. Mas tem mais uma coisa muito, muito interessante que eu quero te ajudar com isso, que eu até anotei aqui, e é o que acontece. Às vezes, o seu paciente, ele tá tão acostumado com esse padrão de sentir que ele ganha coisas em troca disso. Vou te dar um exemplo. Olha só, tá? Olha o padrão. Ah, essa menininha, ela era criancinha. Aí quando ela era criancinha, o que aconteceu? A mãezinha falou assim pra ela: "Olha, deixa eu te explicar. Aqui você não pode chorar. Aqui não é ambiente pra chorar. Filha, segura o choro, não pode chorar, não pode chorar, não pode chorar, não pode chorar." Aí ela segurava o choro. Mas quando estava exagerado para aquela criancinha, aí ela desenvolvia uma bronquite, aí ela desenvolvia uma gripe, baixava a imunidade, porque se ela tem o padrão de soltar, porque ela é extrovertida, eu quero soltar e eu guardo, então o que aconteceu? Essa criancinha ficava doente. Beleza. A mãe cuidou dela com esses padrões aí respiratórios, que tem tudo a ver, porque a criança guarda, beleza. Ficou adulta, casou, tá lá no casamento, o marido brigou com ela. Que o marido disse pra ela? Não, agora não é momento de você chorar. Você vai chorar de novo. Ah, não, agora não é momento de você chorar. Ela, o que que ela lembrou? Do padrão emocional. Guardou. O que que você acha que aconteceu depois de alguns dias? Ela ficou doente. Sabe por que que o corpo reage assim? Quando ela era criancinha, ficar doente aproximava a mãe dela. Ficar doente fazia com que a mãe voltasse pra ela e cuidasse dela. Entendeu? Quando o marido falou aquela frase, abriu um gatilho que ele nem sabe, não tem nada a ver com ele, mas é sobre a situação. Abriu aquele gatilho daquela dor, e aí ela, tá bom, vou ficar quieta. Ela ouve, 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 depois de 4, 5, 6 dias, o que que acontece? Ela fica doente. Aí, nesse padrão emocional, existem muitos, muitos assim. Só que esse padrão vem pra você poder tratar. Aí é uma pessoa que sempre tá com gripe, sempre tá cansada, falta de disposição, sempre tá doente, ela sempre tem mais alguma coisa. Sempre, sempre, sempre. Por quê? Porque o padrão desse sistema central instalou que se ela não ficar doente, ela não tem aquilo que ela precisava, que veio da infância. Aonde você consegue encontrar isso? Uma foto do olho mostra. A foto do olho ela é profunda a esse nível de mostrar para você a raiz desse padrão emocional. Então você tira uma foto do olho e você fala: olha, essa pessoa precisa de carinho. Essa pessoa precisa realmente do que está acontecendo. Essa pessoa precisa disso. Ela precisa ficar doente. Porque se ela não ficar doente, ela não vai ter o que ela quer. Você entende que o seu paciente passa por isso?
O seu paciente fica doente, ele reclama, ele tem problemas na vida dele, porque ele precisa daquilo. Por que que ele precisa? Porque aqui no sistema central dele existe uma dor que não foi resolvida na infância. Ele traz essa dor para a vida adulta, então ele precisa. Só para poder te dar um detalhe, geralmente a falta de carinho causa isso. Geralmente a falta de carinho faz com que a pessoa precise muito de cuidado. Qual é a maneira de ela conseguir cuidado? Ficando doente. Porque ela não consegue pedir, ela não foi ensinada a falar sobre o assunto. Aí, ao invés de pedir, o corpo dela fica doente, alguém vem e cuida dela. Tá fazendo sentido isso? Isso é um padrão de sentimento, é um padrão do sentir essas emoções. Cada um tem o seu. Eu não sei qual é o seu, eu não sei qual é o do seu paciente. Mas uma coisa eu tenho certeza: a foto do olho mostra o padrão. E é com profundidade, e é com certeza, é com a raiz do problema, entendeu? É com a raiz do problema que mostra exatamente o que está acontecendo. Isso tá claro para você do outro lado? Você quer entender alguma coisa de forma específica? Coloca. Coloca aqui para você poder entender. Coloca seu comentário que eu vou te ajudar. Então, voltando, a dúvida da nossa aula é, Pri, como a Iris mostra os padrões emocionais? A Iris mostra os padrões emocionais porque tudo que você e o seu paciente viveu desde quando nasceu até hoje está registrado por causa desse nervo. Esse nervo aqui. Então, o olho ele mostra exatamente por uma mancha, ele mostra por uma cor diferente, ele mostra por algo que ele não tem. Às vezes, ele mostra de acordo com o formato. Tudo mostra ou uma raiz ou um padrão emocional que você do outro lado precisa entender para você poder ajudar o seu paciente. Tá bom? Eu espero que essa aula tenha te ajudado, eu espero que você entender tudo isso, faça você entender que o seu paciente, ele não quer essas coisas ruins que acontecem com ele, mas ele precisa entender o porquê que acontece com ele. E você é a pessoa mais capacitada para poder ajudar ele, não é à toa que você está aqui, buscando conhecimento, tá bom? Eu espero que isso tenha te ajudado, já sabe, se tiver dúvida, coloca aqui. E olha, a minha sugestão é que você se inscreva no canal, sabe por quê? Depois eu vou disponibilizar outras aulas e você nem vai ficar sabendo, porque você não se inscreveu no canal. É melhor você se inscrever no canal, que aí a notificação da aula vem pra você, tá bom? Toda semana a gente tem aula gratuita pra poder te ajudar. Muito obrigada, obrigado por esse carinho, obrigado por você do outro lado, muito obrigada por você estar comigo. E se precisar, eu tô à disposição. Deixe seu comentário que eu vou responder. Ó, um beijo, tchau e até a próxima aula. Tchau!